Hoje, dentro da série A Dimensão do Espírito, estou trazendo uma reflexão no contexto dos dias que correm, os dias que estamos vivendo. A semiótica é uma área do conhecimento que estuda a comunicação por símbolos. E os símbolos, por sua vez, são tipos de signos. Ora, o signo, ele só adquire realmente importância, significado, na interação, nos relacionamentos, na convivência, especialmente na interação social. É aí que o signo passa a ter, vamos dizer, significado. Ora, toda a história da humanidade está repleta de signos, seus símbolos, e na maioria das vezes esses signos ficaram restritos a um grupo, especialmente quando nós não vivíamos num mundo tão globalizado. No entanto, hoje, nos dias atuais, nós estamos presenciando o compartilhamento de um símbolo global. Este símbolo está nos últimos tempos unindo-nos no mesmo pensamento e na mesma preocupação. Este é o símbolo. Este é um signo. Hoje ele oferece para nós algo muito importante na relação, na interação, na comunicação entre todos nós. O curioso é que este símbolo, com seu significado, na dimensão do espírito, ele comunica algo muito interessante e importante para a nossa reflexão. As pessoas que andam utilizando a máscara de proteção, elas estão comunicando algo muito importante. Diante das alternativas entre o determinismo e o livre-arbítrio em relação à vida e à morte, quem utiliza a máscara está comunicando conscientemente ou não que acredita no livre-arbítrio. As pessoas que utilizam a máscara, elas fazem parte de um grupo dentro da humanidade de pessoas que não acham que a morte está pré-determinada. Faz sentido? Porque se ao contrário eu acreditar piamente que o dia e o gênero da minha morte estão determinados por Deus ou por qualquer outro elemento subjetivo, qualquer outra força, eu não teria necessidade nem de usar em mim, porque se eu tiver que morrer em função de uma virose, isso aconteceria usando máscara ou não. E o outro que convive comigo não precisaria ser poupado pelo uso da minha máscara, porque ele também estaria sublocado, ele estaria dependendo também, submetido à mesma lei do determinismo da morte. Imaginem vocês quantas pessoas acreditam no determinismo da morte, acham que realmente o dia e a hora estão determinados. Bom, sobre esse assunto, o Espírito Emmanuel é maravilhosamente claro quando ele responde uma das perguntas do livro O Consolador, e ele assevera, vejam que maravilha, que o determinismo e o livre-arbítrio existem. Ele usa a expressão coexistem. Coexistem na estrada
do destino para a elevação e redenção dos homens. Isso quer dizer que em qualquer circunstância e contexto da nossa vida, nós estaremos sempre envolvidos com esse determinismo, esse livre-arbítrio. Só que na mesma resposta, Emmanuel esclarece que acima de tudo isso existe uma determinação divina. Ou seja, existe algo que nos rege e nós não temos dúvida que essa lei é a lei do amor. É a lei que nos torna realmente corresponsável por um equilíbrio do universo, por um equilíbrio da criação. Ora, esse determinismo divino, ele é amoroso, ele é progressivo, ele é saudável, ele é humilde, ele é libertador e nos leva realmente à redenção. Bom, tem pessoas que não se sentem bem quando a gente fala sobre o amor. É algo relacionado à sua trajetória evolutiva, à sua história de vida, ou à história desta vida. E a gente precisa respeitar. É necessário que cada um entenda a diversidade diante das leis universais. Então a gente pode substituir a lei do amor ou deixar de falar do amor, e diante desse momento em que a gente usa a máscara, a gente pode falar sobre a ética do cuidado. É um campo também, uma área da filosofia. A ética do cuidado, então, desperta em mim o meu compromisso comigo mesmo diante da vida e a vida do outro. Não é necessário destacar e lembrar que uma das grandes referências históricas da ética do cuidado foi Jesus, já que ele estabeleceu dentro das regras momentâneas da época um comportamento e uma norma de conduta moral. E ele resumiu, simplificou tudo isso na seguinte recomendação: se coloque no lugar do outro. Faça ao outro o que você gostaria que ele fizesse. Ora, dentro então desse determinismo e livre-arbítrio, como nós não sabemos ainda, pelo nosso estágio evolutivo, as intenções da vida maior para nós, como nós ainda não nos autoconhecemos, cabe-nos retribuir a vida com a vida. Cabe-nos resguardar. É claro que pode existir um determinismo absoluto e por algum motivo relacionado aos nossos méritos ou às nossas necessidades de crescimento espiritual, que o desencarne por uma virose durante uma pandemia seja algo natural. Isso pode ser para o outro, pode ser para mim. Mas pode ser que não seja. E com isso eu vou poupar o outro, preservando-o, já que dentro da sua programação espiritual, que não é absoluta, eu posso subtrair do outro o envolvimento e a dedicação, uma preocupação com algo que não seria realmente necessário ele passar. Essa é a grande preservação da nossa vida. Essa é a grande submissão
a uma ideia superior e maior. Lembro que André Luiz aprendeu o conceito de completistas. Isso nos ajuda muito a entender a relação do determinismo e do livre-arbítrio. O que é um completista? É aquele espírito que, vindo para a experiência da Terra, para a jornada terrestre, ele traz um plano geral. Ele traz um plano reencarnatório, que não concebe detalhes específicos que nos escravizariam e nos tomariam o livre-arbítrio. Não, são aspectos gerais da vida. O completista é aquele que traz, então, na sua programação, um fim reencarnatório, diante, por exemplo, das décadas que compõem uma vida possível dentro de um organismo humano, dentro de um corpo físico. Acontece que, segundo André Luiz, poucos retornam ao mundo espiritual como completistas. Por quê? Porque se existia, por exemplo, vamos chamar um determinismo de reencarnação, você, por exemplo, deveria nascer, fazer os seus progressos materiais e espirituais, interferir na economia da vida, na moeda do amor. Mas o modo que você vive, as suas escolhas, os seus cuidados, as suas negligências em relação a esses cuidados, isso vai abreviando a nossa possibilidade de cumprir aquilo que nós nos propomos antes de nascer. Deixamos então de ser um completista e retardaríamos, reduziríamos o nosso progresso, a velocidade, a aceleração do nosso progresso espiritual. Esse é o motivo de usarmos a máscara. Se estiver na nossa grande programação, por um motivo variado, que não nos cabe nem ventilar qual é. Um desencarne ideal, passando pelas dificuldades orgânicas, pelo atendimento de saúde, que é precário, especialmente no nosso país. Se isso for realmente necessário, nós, de certa forma, vamos atrair essas condições. E essas condições vão se desenvolver em nós. Mas, em compensação, eu posso gerar uma necessidade que eu não tinha. E eu gerando uma necessidade que eu não tinha, eu posso me dispor, me expor, atraindo para mim um sofrimento, um desafio, um obstáculo que era, em princípio, desnecessário. Acreditar, então, no determinismo, ele é relativo desde que eu transforme em algo maior, como, por exemplo, o determinismo divino. O que nós não podemos, diante do conhecimento que temos da vida espiritual, é viver de tal forma irresponsável, acreditando absolutamente no determinismo humano. Isso se assemelha a uma história de um homem trabalhador que compreendia Deus como essa força absoluta e compreendia a sua própria vida como algo determinado, automático. E ele conhecia a oração, e ele utilizava a oração diariamente no seu trabalho. O seu trabalho era praticamente 100% dependente de um pequeno animal que transportava a sua produção agrícola para o mercado, onde ele conseguia a sua subsistência. Todos os dias ele rezava a Deus, ele conversava com Deus, e ele tinha a convicção que isso era suficiente. Ele acreditava que ele estava, por meio da oração, sob um determinismo absoluto.
Um dia, quando ele despertou para o novo trabalho, e ele foi em busca do seu pequeno animal, ele não se encontrava lá. O animal tinha desaparecido. Ele saiu desesperado com algumas pessoas buscando encontrar. E nada. Andou e andou o dia inteiro sob o sol escaldante, alternando sentimentos de fé e ao mesmo tempo de indignação e de revolta a Deus. Porque ele pediu tanto pelo seu trabalho e por aquele animal, que era a sua condição de trabalho. Então, quando ele retorna no final do dia, 100% tomado pelo sentimento de revolta, ele dá continuidade à sua oração, porém de uma maneira agora ríspida, agressiva e arrogante. Ele diz a Deus: como você fez isso comigo? Sabendo da minha necessidade, que aquele animal era toda a minha condição de vida, como que você permitiu, Deus, que eu perdesse? E agora eu perdi tudo. Eu perdi a minha vida. Perdi o meu trabalho. Eu perdi as minhas reservas. E então ele escuta uma voz interna, porque é assim que Deus nos fala, amorosamente, respondendo à sua indagação. Meu filho, todas as suas orações estão aqui comigo, bem guardadas. Todas as suas orações eu considerei. Mas você podia pelo menos ter amarrado o animal. Você podia pelo menos ter se cuidado. Você podia pelo menos ter usado a máscara, para que o determinismo divino fizesse presença na nossa vida. Hoje esse símbolo, esse signo, a máscara, é realmente muito sugestivo. Nós estamos colocando a máscara e vendo outras caírem diariamente à nossa frente. Um momento riquíssimo de crescimento espiritual, se bem compreendido e bem cuidado. Para começar, estão caindo as máscaras da vaidade, porque, vamos combinar, é muito feio. Né? Então a gente precisa se submeter, às vezes, a dar uma saída de casa por uma necessidade, ter que colocar esse objeto sobre, às vezes, um rosto tão bonito, um sorriso tão bem feito, um nariz tão esculpido. Mas estão caindo outras máscaras de muito mais importância. Nós estamos ficando desnudos diante de situações da vida que nós achávamos que já tinham sido dominadas, como por exemplo a vida em família. Nós estamos compreendendo melhor o que é uma família. Nós estamos compreendendo melhor, cai a máscara da educação. Ou seja, a gente precisa cuidar principalmente das crianças e dos jovens, estar mais atentos. Nós estamos recebendo tantos relatos desse momento em que as pessoas estão se reconhecendo diante das outras. Estão conhecendo a própria casa, onde ficavam as coisas, a rotina, porque tinham uma casa, mas não tinham um lar. Nós estamos ressignificando também o trabalho, a importância do trabalho e do salário. Nós estamos ressignificando o que é a vida, o que é o contato físico, o que é um abraço, o que é um beijo. É estranho você se aproximar de uma pessoa, um familiar, um pai, um avô, um esposo, uma esposa, um companheiro, uma companheira, um amigo que você nem pensava em não abraçar, em não encostar, em não falar perto, e de repente você se vê numa
situação de distanciamento. É por isso que, dentro do contexto do determinismo divino e do livre-arbítrio, nós precisamos nos apoiar então no determinismo da providência divina. Humildemente utilizarmos a nossa liberdade de escolha, nosso livre-arbítrio, e sabendo que por trás dele existe uma lei maior, e é essa lei maior que nos permite ser livres e responsáveis. Receba o meu abraço. Espero que essa reflexão encha o seu pensamento de boas ideias, de conforto e de consolo. E não deixe de usar. Use a máscara. Até a próxima. Um abraço.